Olá, estamos de volta aqui nos estúdios da CRA RJ Play da Rádio ADM RJ, no Sintoniza ADM, falando sobre diversas áreas da administração. E a gente recebe aqui o administrador Leonardo Furt, que é superintendente do Conselho Regional de Administração aqui do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Léo, tudo bem? Obrigado, José. A gente já chama Léo já por causa da convivência. Fica à vontade, Léo, há quanto tempo o senhor está formado e há quanto tempo o senhor atua aqui no CRA RJ? Puxa vida, essa pergunta é para me entregar mesmo, né? Eu estou formado desde 1985, né? E desde então eu fui contratado como estagiário no CRA em 1984 e 85 já fui efetivado. Portanto, são 34 anos de CRA. 34 anos. Quais principais mudanças o senhor observou no CRA RJ, na gestão de pessoas, de tecnologia, ao longo desse tempo? Olha, é uma mudança significativa, né? 34 anos, né? Mais de 3 décadas. Né? O que nós vimos foi um conselho que antes tinha uma conotação muito cartorial, a burocracia ela era privilegiada, e com o passar dos tempos, das gestões, diversos presidentes, de lá para cá já são 7 presidentes que passaram pelo CRA, né? Cada um foi dando a sua ênfase, né? Ora uma ênfase maior na fiscalização, ora uma ênfase maior em interiorização, em serviços, em tecnologia, né? E isso vai temperando o CRA de modo que a gente vai crescendo organicamente, né? E atendendo a todas as necessidades legais, né, que fazem o conselho e as necessidades sociais dos administradores também. Então, é evidente que nós temos restrições orçamentárias para fazer tudo ao mesmo tempo, sempre, né? Mas na medida em que a gente vai tendo planos de trabalho, planos de ação de cada diretoria, de cada plenário, nós vamos conseguindo investir e crescer. Tá? Então, o Conselho cresceu muito. Para você ter uma ideia, em 1985, nós tínhamos um quadro de aproximadamente 25 funcionários. Hoje nós temos 70 colaboradores, efetivamente, trabalhando no CRA. Nós tínhamos um plenário com apenas 9 conselheiros, hoje são 12 conselheiros titulares, 12 conselheiros suplentes. Nós tínhamos apenas uma delegacia no interior do estado do Rio de Janeiro, hoje nós temos 5 delegacias. Então o CRA cresce na medida em que a categoria cresce, os serviços e as demandas vão crescendo também. Ao longo da história, a gente observa que o Conselho sempre se envolveu em questões sociais, no sentido de defender a sociedade e os próprios profissionais da administração de abusos que poderiam acontecer de muitas formas. Recentemente tivemos uma campanha aí contra o aumento do que se pagaria pela emissão de um boleto bancário, por exemplo. Anteriormente tivemos aí um movimento contra os concursos caça-níqueis. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância, né, de uma casa como essa se envolver nessas questões não só pelo profissional da administração, mas também em prol da sociedade em geral. O Conselho Plenário, que é o órgão maior da profissão, ele tem sido sempre sensível a causas dessa envergadura. Nós já tivemos, por exemplo, épocas em que alguns concursos públicos não estavam chamando as pessoas dentro do prazo de 2 anos. E quando chegava perto desses 2 anos, acabava o concurso, realizava outro concurso. Era o que você falou de caça-níquel. O CRA se opôs a isso e em muitas situações nós conseguimos fazer com que o concurso fosse no mínimo prorrogado, para que aquelas listas de pessoas que estavam no banco de reservas como expectativa de vaga pudessem ainda ansiar por uma chamada, por uma colocação. Questões envolvendo, por exemplo, a entrada de estrangeiros. Foi outro movimento grande que o CRA também travou há alguns anos, e que também chegou a resultados interessantes, no medida de haver uma limitação de tempo para que o estrangeiro pudesse atuar no Brasil, porque acaba sendo uma mão de obra também concorrente do administrador. Na época, nós conseguimos também algumas salvaguardas. Então, o Conselho tem estado atento a algumas dessas questões, como, por exemplo, também a questão de diplomas falsos. Foi a partir de uma ação do CRA que a Polícia Federal conseguiu desbaratar uma quadrilha que emitia diplomas falsos de várias profissões. Então, nós conseguimos também, com essa medida, proteger a sociedade. Então, a questão que você falou da taxa bancária, do boleto, que é paga por cada um que paga um condomínio, uma academia, o CRA e o Conselho Federal de Administração desenvolveram uma campanha que também auferiu bons resultados. Conseguimos baixar as taxas dessas cobranças registradas, que são emitidas pelos bancos. Então, é um conselho que costuma estar atento a essas demandas.
Além de outras questões também, como, por exemplo, concursos que tem vaga para profissional da administração e que, às vezes, até por falta de conhecimento, de busca de alguma coisa, não coloca a exigência do registro, mas o conselho está lá presente também. Essa é uma atividade permanente do conselho, né? Eu estava falando antes de atividades que são extra, aquelas que estão determinadas pela lei. Agora, fiscalização é frequente. Não, da fiscalização é frequente. Nós tivemos agora, recentemente, com a Prefeitura de Volta Redonda, verificando cargos que são privativos do administrador e dos tecnólogos, que devem ser reservados para eles. Enfim, N prefeituras, não vou citar outros, mas a cada momento, porque existe um artigo na Constituição Estadual que exige a participação dos conselhos nos concursos públicos realizados dentro do Estado do Rio de Janeiro ou nos municípios que compõem o Estado do Rio de Janeiro. E o CRA é presente em todos eles exatamente para procurar reservar para administradores e tecnólogos da área de gestão os cargos que são privativos da profissão. E isso tem funcionado perfeitamente. Olha, aproveitando esse gancho dessa questão da preocupação do Conselho em deixar esse espaço reservado para o profissional da administração devidamente registrado, devidamente competente para a sua área, eu queria que o senhor expressasse a sua opinião quanto à questão de que algumas pessoas acham que o Conselho está contra as outras profissões, mas na verdade a gente está em prol do administrador e a favor da sociedade, não seria isso? Essa é uma discussão que acontece desde sempre. Desde sempre. A briga de classes, as brigas corporativas. Muitas vezes acaba uma profissão entrando um pouco no nível, no terreno da outra. Existe uma certa superposição, por exemplo, na área financeira, em que muitas atividades, não são todas, podem ser desempenhadas simultaneamente por administradores, contadores e economistas. Existe uma interseção de muitas áreas na área econômico-financeira. Mas cada profissão criada por lei no Brasil tem uma área privativa. E é isso que o CRA faz, assim como os outros conselhos também. Fiscalizar dentro daquela área se os cargos, postos, as funções estão sendo providos por administradores. Então não é uma questão de perseguir ninguém, mas é de fazer valer a lei que vigora no Brasil. Muito bom. Léo, agora uma outra questão também que o CRA sempre tem se envolvido e sempre é tema de discussão aqui no Conselho é a questão de grade curricular, e o Conselho já tem uma longa história nesse sentido. Como o senhor avalia a questão do ensino da administração no Brasil atualmente, o senhor em posição também de professor e superintendente dessa casa? O Conselho também foi pioneiro. Em 1989, o CRA sediou um encontro para reformular a matriz curricular. Para você ter uma ideia, de 1969 até 1991, a matriz curricular dos cursos de administração no Brasil era única. Era uma só, uma camisa de forças. A administração já alcançava um outro nível, um outro patamar, e com diferentes necessidades regionais dentro do Brasil. Nós conseguimos fazer com que isso fosse revisto. Isso foi audacioso por parte dos CRAs, do CFA, e o CRA do Rio de Janeiro foi quem sediou esse seminário de alteração do currículo em 1989. Acabamos logrando êxito em 1991 e hoje vigoram as diretrizes curriculares nacionais. As diretrizes nacionais curriculares para os cursos de administração foram as primeiras também a serem implantadas no ensino superior no Brasil. Depois vieram as outras profissões de nível superior. E ela permite que as faculdades, portanto, façam exatamente isso. Moldem a sua matriz curricular de acordo com a necessidade do mercado que ela atende. O egresso que ela atende vai estar casado com aquela matriz curricular. Então, elas podem, com autonomia universitária, modificar a matriz curricular sem ter que solicitar a permissão do MEC. Então, é importante porque numa economia tão rápida, quanto as mudanças complexas, uma velocidade que nós enfrentamos, é importante que as faculdades possam sempre estar com a sua matriz curricular antenada, up to date com o que se pede o mercado de trabalho. Olha, permita-me te expor mais uma vez. Gente, 34 anos não são 34 dias. É bastante tempo aí de carreira para aprender, para ensinar, para reaprender novamente. E olha, lembrando que o Léo falou que começou aqui como estagiário. É verdade. Eu queria que o senhor desse um conselho para os estagiários, porque um percurso grande, há uma carreira aí a ser trilhada. Como o estagiário pode se comportar, não de uma forma estática, mas assim, de uma forma geral, como o estagiário pode se comportar hoje em dia dentro das organizações para obter êxito aí na sua carreira? Então, hoje num curso de administração, e a gente pode até falar na ciência da administração, existe uma pleiade enorme de técnicas, de processos, de tecnologias, e o administrador, o estudante de administração, ele deve estar atento às tecnologias que existem para
ele fazer uso como ferramenta de trabalho, né? Não são poucas. E um curso de 4 anos talvez não seja suficiente para ele conhecer e aprender a lidar com todas essas ferramentas, estratégias que existem no campo da administração. Então, a primeira questão é o que é que eu preciso saber, o que é que eu tenho talento para adquirir de conhecimento para poder empregar na área em que eu vou atuar, na área da administração, né, no campo da administração. E a outra questão é a que chama de comportamento, né, as ciências comportamentais. Né, que tipo de comportamento eu devo ter para trabalhar numa organização e saber que o meu personagem dentro da organização vai se relacionar com uma série de outros personagens e eu espero que isso seja ao longo de toda a carreira. Tá? Talvez não numa única empresa, que é muito raro de você trabalhar hoje tanto tempo numa única empresa, mas ao longo do processo, né, ao longo da minha carreira, eu vou lidar com tantas pessoas diferentes de mim que eu tenho que ter a capacidade de me relacionar, né, de negociar, de administrar conflitos, né, de ser ético. Né? Então, tudo isso deve também estar embutido na formação do estudante de administração. Né? Ele ser capaz de superar qualquer diferença com outros colegas em prol dos objetivos da organização, né? Sem ferir qualquer valor pessoal dele. Né? Mas essa é uma questão muito importante hoje em dia. Né? A trabalhar muito a técnica, a tecnologia, os processos, as estratégias, mas também ter competência para saber que tipo de comportamento eu devo ter perante a uma situação, uma reunião, uma negociação, uma dificuldade que se coloca em determinado momento. Então, o estudante tem que estar muito preparado também, pronto para lidar com esses desafios comportamentais. Léo, existe algum ponto onde o estagiário tem que falar bem assim, olha, essa empresa aqui para mim não dá mais, eu vou buscar outra empresa, buscar novos horizontes? Existe algum ponto aí onde ele tenha que tomar essa decisão? Pois é, hoje se fala muito em resiliência, né, Josué? Né? Quer dizer, qual é a capacidade que eu tenho para resistir a pressões? Né? Pressões ele vai viver o tempo todo. Então você tem que ter muito cuidado com esse nível. Né? Qual é o meu nível de tolerância? Né? Porque se você tiver um baixo nível de tolerância, você vai mudar de empresa a cada... Tem que reclamar se não tiver pressão, né? Pois é, a cada 6 meses eu vou estar mudando de empresa. Então você tem que ter muito cuidado nisso. Ah, não, a empresa não faz o que eu quero, não me aceita, tá? Eu não consigo vender meus projetos. Não, cuidado. Né? Primeiro é importante você fazer uma autoanálise, né? Saber se aquilo ali é episódico, se é pessoal, se você está tendo dificuldade permanente, ou se você consegue lidar com esse ambiente interno e o ambiente externo. Tá? Então, é muito difícil responder qual é o nível de tolerância para eu permanecer numa empresa ou mudar da empresa, né? Porque é aquela história, né? A grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Até você chegar lá. Até chegar lá. Então, é uma questão da gente saber quais são os nossos limites. Cada um tem o seu limite. Né? E como é que eu lido com os desafios que estão me sendo colocados dentro da organização. Ser resiliente, inovação, buscar sempre conhecimento seria claro. um ótimo caminho. Sem dúvida. Agora, Léo, qual a perspectiva, a expectativa para o futuro do CRA-RJ, enquanto essa casa onde congrega tantos conhecimentos em favor da administração? Olha, o nosso olhar está sendo voltado exatamente para a questão da gestão do conhecimento. Nós estamos prestes a inaugurar a sede física da Universidade Corporativa do Administrador. Ela já existe virtualmente, né? São centenas de cursos, milhares de pessoas já estudando na Universidade Corporativa do Administrador. Porque esse é um grande desafio que também se alia à questão da fiscalização. Né? O administrador se afirmar no mercado de trabalho, não apenas porque existe uma lei protegendo o mercado, mas se afirmar pela competência, pela qualidade da sua formação e do resultado que ele oferece para as organizações. E a Universidade Corporativa é essa grande vertente educacional que o CRA está dando ênfase maior agora a partir de agora, 2019, e daí para frente, inaugurando a sede física e oferecendo ainda mais serviços à distância também, para que o administrador possa se capacitar permanentemente em torno desses novos temas, dessas novidades que surgem a cada momento, não deixando, portanto, o seu currículo ficar ocioso. Né? Então, sempre incrementando o seu currículo com novas capacidades, novas competências que o mercado deseja. Agora, Léo, eu queria que o senhor agora deixasse uma mensagem, né, pelo Dia do Administrador para os profissionais e estudantes da administração que nos acompanham agora ao vivo pela CRA RJ Play e pela Rádio ADM-RJ. Olha, a mensagem que eu posso deixar é de otimismo. Né? Não existe carreira que seja dispensável, né? Mas o administrador é aquela carreira em que nenhuma empresa pode abrir mão. Né? Não existe empresa sem administração. Né? Episodicamente, algumas carreiras têm um baque maior durante uma crise prolongada como essa que está vivendo o Brasil,
mas o administrador ou a administração é a que menos sofre diante das crises. E quando a economia retomar, aí que virão mais boas notícias ainda, com novas contratações, novos investimentos, novas indústrias, novos concursos públicos, a carreira se amplia ainda mais. Tá? O que eu posso dizer é que eu não me arrependo, nesses 34 anos, Josué, de ter feito administração. Tá? É uma carreira que me traz muitas felicidades. Tá? E eu espero que muitos dos que estão ainda fazendo administração possam também ter orgulho da profissão que escolheram e terem felicidade ao longo dessa carreira tão bacana que existe aí na área de administração. Se reinventa a cada dia e vai se reinventar cada vez mais. Não é igual a nada, né? Há 5 anos atrás, 10, 15 anos atrás, ela sempre está mudando, né? Não é igual. Muito bem. Léo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, pela sua entrevista. Obrigado.